Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar do primeiro fundo imobiliário da Suno, o SNFF11, a Suno Asset, na verdade, né? Mas antes, quem já me segue no Instagram sabe que eu não preciso mais disso. Isso aqui é só uma carcaça, eu fiz a cirurgia, então não dependo mais de óculos nenhum. Mas como assim o primeiro fundo da Suno, Luiz? E o KISU11? Calma, eu vou deixar um vídeo aqui no card, eu já falei sobre o KISU11, ele é um fundo da Killiman, que vai replicar o índice da Suno, não é um fundo da Suno Research em si. Então, se você ainda não está ligado no KISU11, né, no Killiman Suno KISU, né, dá lá uma olhada no link antes de assistir esse vídeo. A Suno começou, é uma empresa de research, ou seja, uma casa de pesquisa que faz relatórios sobre ações, sobre fundos imobiliários, e aí ela criou um grupo Suno, na qual engloba diversas empresas, né? Tem a parte de research, a parte de pesquisa, de relatórios, tem a parte de notícias, o Suno Notícias, e agora tem a parte também educacional, né, que tem os cursos lá. E agora a Suno Asset, que vem aí para gerir o patrimônio de terceiros, de nós, investidores, pessoa física. E aí a Suno Asset vem agora com a proposta de democratizar o acesso de produtos financeiros, de investimentos em geral, ao pequeno investidor, né, ao investidor, pessoa física, meros mortais como nós, trazendo menores custos, com maior alinhamento entre gestora e investidor, né, pelo menos essa é a promessa. E aí a Suno já tem todo um respaldo, já tem toda uma história, né, no mercado financeiro. Apesar de ser uma empresa jovem, já tem toda essa credibilidade. E aí tem a figura do Thiago Reis com imensa credibilidade dentro da análise de ações, né, como analista de ações. E o professor Baroni como figura lá principal, também analista, agora analista fundamentalista de fundos imobiliários para o CNPI, também lá como figura principal na parte de fundos imobiliários. E aí a Suno Asset começa o seu portfólio com um fundo de fundos, como eu já falei, o SNFF11, né, um fund of fund, que está ainda em processo de IPO, né, então está sendo lançado ainda esse fundo, mas basicamente ele vai replicar, ele pretende replicar as carteiras recomendadas de fundo imobiliário da própria Suno Research. E aí ele está vindo buscar aí nesse IPO, ele já quer começar de cara com 250 milhões de reais. Ah, Luiz, mas vale a pena entrar nesse IPO? É um fundo de fundos novo? É um fundo de fundos da Suno? Bom, isso é uma opinião muito particular. Para quem acredita já na credibilidade da Suno, na competência da Suno, vem aí por trás uma nova gestão, né? O Thiago Reis e o professor Baroni não estão envolvidos diretamente na Suno Asset. A gente tem um gestor lá por trás, que depois eu vou falar mais dele. E aí, se você tem a característica de investidor de FOFs, como eu já falei aqui no canal, eu não tenho, mas se você tem esse perfil de investir em fundos em fundos imobiliários de fundos, se você acredita na Suno, se você acredita no potencial, na competência, na transparência da Suno, eu acho que pode ser uma boa pedida. Se você não quer acompanhar os próprios relatórios da Suno, você não quer ler lá e ficar acompanhando cada fundo imobiliário, se você aceita terceirizar agora o seu capital, antes se fosse cliente da Suno, você terceirizava a expertise, né, por trás dentro daqueles relatórios, das carteiras recomendadas, agora você pode ter a opção, né, de terceirizar o seu capital. Se você se sente tranquilo com isso, se você se sente tudo ok, confortável, para mim beleza. Eu, enquanto investidor, pessoa física, como indivíduo único que sou, não sou dessa praia de fundos, podia ser da Suno, podia ser de qualquer, da XP, podia ser do Papa, eu provavelmente não investiria. Como não invisto? Uma vez que, basicamente, eu sou aqui obrigado a acompanhar mais os fundos imobiliários para passar aqui para vocês, eu gosto muito de estudar sobre o assunto, tanto fundos imobiliários como ações, para mim mesmo, eu não vejo sentido em estar terceirizando esse dinheiro, querendo ou não, a gente vai pagar lá uma taxa de corretagem a mais nos fundos, uma taxa de administração a mais nos fundos de fundos. Então, prefiro decidir, tomar a responsabilidade para mim e decidir eu mesmo os tipos de fundos imobiliários que eu vou, de fato, investir. Mas o SNFF vem aí, né, e vem com uma estratégia conservadora, uma estratégia de alocar o seu capital até 70-80% para ganho de renda, 20 a 30% para ganho de capital, ou seja, comprando fundos imobiliários mais baratos e aí vendendo mais caro, passando esse dinheiro ao cotista, esse ganho de capital, né? Mas o foco dele vai ser a renda, fundos imobiliários geradores de renda, bons pagadores de dividendos, né? Bons pagadores de renda com bons aluguéis, replicando lá as carteiras recomendadas da própria Suno Research. É claro que o gestor ele vai ter uma flexibilidade para fazer essa replicação, mas a ideia basicamente é de fato replicar as carteiras que a própria fundo indica, que a própria Suno indica. E aí, se você já é assinante Suno, se você já confia, já faz todo esse processo que eu falei
e você investe lá nos fundos que a própria Suno já indica, eu acho que ficaria meio redundante investir num fundo de fundos que faz basicamente a mesma coisa, né? Replica essa carteira, essas carteiras recomendadas, mas aí é com você. Pelo que eu entendi, a Suno enquanto Suno Research, não vai indicar, recomendar, né, os fundos, os produtos financeiros da Suno Asset, aí para evitar um possível conflito de interesse. Mas anota aí, conflito de interesse é uma questão de pura confiança. Se você acha que a Suno, a XP, o BTG, qualquer fundo, qualquer gestora que seja, não vai agir com conflito de interesses, é pura confiança. Por mais que exista CVM, por mais que exista transparência nos relatórios, transparência entre os gestores, a gente sabe que sempre dá lá para dar um jeitinho e fazer lá alguma coisa que beneficie um terceiro que não o cotista. Mas aí, é claro, nos próprios vídeos, o Thiago Reis, todo mundo lá já deixou claro todas as tentativas de transparência para deixar claro, né, que estão tentando evitar conflitos de interesses. Então a Suno Asset ela vai ser uma consumidora dos relatórios da Suno Research, e aí ela vai ter, em tese, acesso aos mesmos relatórios que a gente tem ao mesmo tempo, né, que é disponibilizado para o assinante Suno, na verdade. As duas empresas ficam em localizações diferentes, não é todo funcionário da Suno Research que vai ter acesso a Suno Asset, né, e vice-versa. Enfim, todos os cuidados necessários a fim de evitar conflitos de interesse, pelo que eu vi até agora, serão tomados. Também a gente tem também aí a CVM, órgão regulador, que fica de olho e fiscalizando esses aspectos. Mas, para mim, realmente, na minha opinião, aqui isso é uma questão de confiança. Bom, e o papel do professor Baroni, que eu já tive grande honra de conhecer pessoalmente, de beber dessa fonte, tanto na parte de fundos imobiliários como também de educação financeira, uma pessoa incrível, na minha opinião. Ele não vai ter nenhum envolvimento direto, ele não vai ter nada a ver com a Suno Asset, nem com o SNFF 11, né? Mas ele vai ter um envolvimento indireto, uma vez que ele é um dos responsáveis pelas carteiras recomendadas da Suno. Então, se a Suno Asset, o SF, o NSFF, o Suno Fund of Funds, vai replicar as carteiras que ele mesmo indica, né, recomenda, então ele tem sim uma participação indireta, mas não diretamente, ele não vai lá bater martelo nenhum. E aí quem vai sim bater esse martelo é o gestor que veio para a Suno, foi contratado, enfim, não sei lá, mas é o CIO da Suno Asset, né, o Vitor Duarte, que foi gestor do BCRI 11, né, que eu ainda não conhecia, mas que aí é endossado, acho que muita gente não conhece, mas aí que é endossado pelo Thiago Reis, pelo professor Baroni, eu acho que isso vale muito no mercado financeiro. Bom, o IPO ainda nem aconteceu, ele está previsto para maio. A gente não tem informações limitadas, tudo que eu tinha de informação aqui eu trouxe para vocês. Mas com certeza será um fundo imobiliário que a gente vai passar a acompanhar aqui no canal, pela distribuição da Suno, enfim, toda essa influência que a Suno tem no mercado financeiro. Acredito sim que vai ter bastante gente interessada em participar desse fundo, então a gente vai com certeza acompanhar. Se você ficou até aqui, não deixa de se inscrever ainda, se você não se inscreveu nesse canal, curte aí e a gente se vê no próximo vídeo.